board meeting, risk allocation, health high water, breakup fees, reverse breakup fees, clean team, fast track, non-fast track, timing, uncertainty, third-party complaints, internal documents, crossing directorships, theories of harm, clearance. É disso que estamos falando. Antitrust em alta voltagem. Análises tão eletrificadas que qualquer detalhe pode fazer um curto-circuito. Bom dia a todos e todas. É uma honra moderar esse painel Antitrust em alta voltagem, estratégia e prática em operações em tempos de regulação regulatória. A Lei 12.529 não foi apenas uma mudança normativa. Quando entrou em vigor em 29 de maio de 2012, representou um divisor de águas. Deu às empresas sinais claros, aos advogados novos parâmetros de atuação e ao CAD instrumentos mais modernos. Ao instituir de forma plena o controle preventivo de atos de concentração, obrigou toda a comunidade antitrust a elevar o seu jogo. Operações passaram a ser estruturadas já à luz dos critérios da autoridade e a autoridade assumiu um papel decisivo desde a concepção das operações. O CAD aplicou essas regras com rigor. A comunidade empresarial e jurídica se adiantou e se adaptou rapidamente. Em menos de uma década desse regime suspensivo, os advogados antitrust passaram a ser presença obrigatória em qualquer operação relevante no Brasil. Se quisermos usar o jargão do controle de operações, podemos chamar essa primeira fase como Phase 1 do regime suspensivo brasileiro. A fase em que o antitrust deixou de ser um detalhe e passou a ocupar um lugar permanente à mesa de negociação. Reflexo de como o Brasil alcançou uma envergadura de uma jurisdição de ponta em defesa da concorrência. Um marco extraordinário para o país, conquistado pelo CAD e por toda a comunidade aqui presente. Fast forward para 2 de outubro de 2025, 13 anos depois da promulgação da lei. Mais de 6.700 casos de atos de concentração analisados, mais 800 desses casos são ordinários, mais de 70 APACs julgadas. À medida em que o CAD se consolida e que suas prioridades de enforcement passaram a ser mais dialogadas com as tendências globais, entramos no que a gente vai chamar de Phase 2, uma fase em que o advogado concorrencial não apenas analisa tecnicamente, mas conduz estrategicamente e assume um papel central na viabilização e na concretização dos negócios. O enforcement antitrust contemporâneo é tenso, intenso em dados e fluido. Não se prende a fórmulas rígidas nem a fronteiras conceituais. Conecta jurisdições e não está imune a pressões políticas. Ele se molda às especificidades do caso, às necessidades das partes, à colaboração entre partes e autoridades e, não raras vezes, também se molda ao perfil do julgador. Discutir definição de mercado relevante e avaliar market shares já não basta. É preciso compreender como portfólios, conglomerados e ecossistemas digitais se relacionam na dinâmica competitiva. O desafio nunca foi tão grande. Hoje, precisamos antecipar teorias de dano, dominar a economia de mercados e construir narrativas sólidas, baseadas em evidências robustas. Além disso, precisamos também gerir riscos políticos e reputacionais. Preparar estratégias de advocacy, antecipar pressões de terceiros. A atuação não se limita mais ao CAD, envolve stakeholders, assessores financeiros, in-house counsels, economistas e até mesmo o espaço público. E é exatamente aqui que estratégia e prática se encontram. Hoje, com esse grupo de excelência que reunimos aqui nesse painel, conselheira Camila Alves, Jen Mellot, Flávio Nascimento e Henrico Romaniello, vamos discutir de forma prática sobre o que significa conduzir operações complexas em tempos de pressão regulatória. Então, nessa primeira parte do painel, a gente vai abordar temas como o papel do antitrust dentro dos times de M&A e a arte de coordenar estratégias empresarial, prazos regulatórios e filings globais.
Flávio Henrico, as preocupações concorrenciais hoje estão no centro das negociações desde o início da negociação. Queria ouvir de vocês como isso tem se refletido na prática. E começando com o Flávio, nos transporte para a sua rotina dentro da diretoria jurídica de uma instituição financeira de grande porte, uma das maiores do Brasil e da América Latina, que está em constante interação com o CAD. Nos conte sobre quanto tempo do seu dia é tomado pelas operações de M&A em comparação com compliance, treinamentos e investigações. Quando surge uma operação, quem é o primeiro a te acionar? Seus clientes internos já têm a clareza do que é o CAD? E, finalmente, olhando para a execução, o que você consegue resolver internamente e qual é o momento que você decide em acionar o apoio de advogado externo? Bom dia a todos. Primeiramente, fazer a minha autodescrição, seguindo o protocolo. Sou de meia idade, vamos dizer assim, cabelos grisalhos já, e pele clara, estou usando um terno azul, gravata vermelha e uma camisa branca. Bom, primeiramente eu queria agradecer, cumprimentar a mesa, na pessoa da Vivian aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer muito ao Ribas pelo convite que me foi feito, foi muito honrado. A todo o pessoal do IBRAC que referendou o meu nome para estar aqui. E antes de começar realmente a abordar o tema que me foi dado, que é transportar vocês para dentro da prática antitrust do Itaú, eu queria fazer um pequeno depoimento. Mais ou menos, eu entrei eu tenho 20 anos só de Itaú, né? 26 de advogado de mercado financeiro. Passei por diversas não, mas por instituições pequenas. E o antitrust, de uma certa forma, já estava em mim colado desde quando eu comecei minha carreira como bancário, em 89, como mensageiro do BCN, que logo depois foi comprado pelo Bradesco, e depois teve toda aquela problemas de Banco Central e CAD, tá? Mas eu não acompanhava nada nessa época. Mas, dando um salto para frente, eu entrei no jurídico antitrust porque, a partir da fusão do Itaú Unibanco, as coisas começaram a ter certa discussão com o CAD em determinado volume. E eles precisavam de um advogado mais experiente que conhecesse muito de regulação, que conhecesse de regulação bancária, de produtos bancários. E minha formação foi toda essa, desde pequeno banco até depois que eu saí fui advogado do BCN, depois fui advogado do Bradesco por muito tempo, e depois um certo período do HSBC também, e sempre montando os produtos de pessoa física, pessoa jurídica, serviços geral. Então, é fundamental o conhecimento da regulação. Eu até costumo brincar que eu sou da época de que advogado de banco, eu sou advogado do banco que tinha que conhecer o MNI, quem sabe que eu estou falando, o Manual de Normas Internas do Banco Central, tinha que conhecer de cabo a rabo. E era a minha função no banco saber todas as exposições do MNI. E em 2011, quando eu entrei na concorrência, lá no departamento de concorrência do banco, eu comecei a vir no IBRAC. Todo ano eu estava no IBRAC. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho estar aqui agora. E eu gostaria de fazer um agradecimento do fundo do meu coração para todos os escritórios com os quais eu me relaciono. Sejam eles parceiros ou não parceiros. Sem a generosidade da troca de ideias de vocês, jamais eu me sentiria suficientemente confortável para estar sentado aqui falando para o que eu considero parte da nata da advocacia do Brasil. Feito esse introito, a minha missão aqui foi transportar vocês
para dentro do jurídico concorrencial do Itaú. E para mim é fácil fazer isso porque é a coisa que brilha meus olhos todo santo dia que eu acordo. Se há uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar no Itaú. Por quê? Porque primeiro eu tenho respaldo dos meus superiores em termos de defesa da concorrência. Não adianta nada você estar numa estrutura de empresarial se eles veem defesa da concorrência como só uma coisa a mais, não dão a devido valor. No Itaú, não. Nós temos uma política institucional de defesa da concorrência, onde os executivos são obrigados a aderir e são constantemente reforçados isso na nossa aplicação. Então, a primeira questão que eu faço aqui para transportar vocês para isso é a questão da cultura do banco. De fato, existe uma cultura de defesa da concorrência. Dito isso, eu poderia aqui dividir a minha atuação em questões de estrutura, né, que é o que eu estou próximo para falar, e a questão de condutas. As condutas eu não vou tratar aqui, mas também toma bastante parte do meu dia, que é a análise dos produtos e outras questões. Mas eu vou falar só das estruturas. Bom, no banco, a gente tem, vamos dizer assim, diversas fontes de que nascem possíveis atos de concentração, né? O mais comum e relevante é o que a gente chama de negócios proprietários, ou seja, são estratégias do banco de crescimento inorgânico por meio de aquisição, fusão e outras operações. Dentro disso também tem umas questões de parcerias e temos também umas questões de atacado. Como que nasce? A pessoa, esses grupos têm a ideação do projeto e nós somos, do jurídico, a primeira área que eles costumam consultar. Por quê? Porque eles já vão, diante da cultura de defesa da concorrência, eles já vão falar, a primeira pergunta que fazem para a gente, Flávio, esse assunto passa no CAD? Como é que é isso aqui frente ao CAD e ao Bacen? Que a gente também tem que analisar pela perspectiva da Circular 3590, que faz que instituições financeiras tenham que submeter seus atos ao escrutínio do Bacen. Feita essa análise, a gente não é só uma análise superficial, a gente se debruça, faz cálculos de HHI, faz cálculos das concentrações, do C4, tudo internamente. Tudo ali no nosso departamento de defesa da concorrência. Passou da fase de ideação, vai dar, não vai dar, talvez tenhamos que deixar alguns anéis aqui para fazer, a gente vai para a parte efetivamente da produção do M&A. E o jurídico concorrencial trabalha muito próximo do M&A para construir as cláusulas necessárias, né, especialmente para evitar algum tipo de gun jump ou coisa desse tipo. E neste momento, paralelamente, já para não estender muito e já respeitando o avisinho de 2 minutos aqui, a gente contrata um escritório para nos representar perante o CAD. Mas o que é interessante da minha atuação, da atuação do jurídico antitrust, que a gente participa do começo ao fim da estruturação, da apresentação do ato de concentração às autoridades, participando desde a construção primeira do approach com a operação e com o advogado, que não é, isso é uma cultura muito legal no nosso departamento, que não é um prestador de serviços propriamente. Ele é um parceiro nosso. Nós consideramos os escritórios que trabalham conosco parceiros, ou seja, nós estamos plenamente ouvidos para eles nos respeitam, a gente respeita, não tem uma posição de hierarquia do tipo, eu sou o contratante, você é o contratado, você faz o que você está mandando. Não, tragam suas ideias, vamos sentar, vamos discutir, vamos fazer o que é melhor para o cliente final, que é o Itaú. Mais uma vez, muito obrigado, prazer enorme estar aqui. Obrigada, Flávio. Agora, puxando um pouco para a área privada, queria ouvir do Henrico essa questão de o advogado hoje ser um parceiro de negócios, né, do cliente.
Em que momento, na prática, você costuma ser acionado? Como é seu trabalho, em termos dessa adaptação, da atuação vis-à-vis a aceleração das operações e, particularmente, como você consegue equilibrar tantas frentes distintas de atuação, né? De um lado, a análise da sobreposição, que impacta diretamente prazo e risco regulatório, e de outro, a negociação de cláusulas contratuais sensíveis, como long stop dates, hell or high water e prazos de notificação. Obrigado, Vivian. Vou começar agradecendo também pelo convite, é uma honra estar aqui no painel com todos vocês, vai ser bem interessante aqui discutir. Também vou começar fazendo minha autodescrição, sou um homem de pele clara, estou com um terno cinza escuro, camisa branca, gravata preta, barba cada vez mais grisalha, infelizmente, igual o Flávio ali. Mas eu acho que o Flávio colocou um ponto muito interessante que eu queria começar com ele, talvez, que eu acho que é, ao longo do tempo, a mudança do papel do advogado, seja interno, seja externo. Você colocou um ponto muito interessante, Flávio, que é, acho que o jurídico sendo chamado cada vez mais para ser parceiro do negócio, não sendo aquela figura do advogado turrão que só falava não e melava a ideia maravilhosa do time comercial e o jurídico era sempre a pessoa chata. Hoje a gente vê muito mais sendo parceiro no negócio, estabelecendo ali as formas para dar cada vez mais certo. E a gente percebe também a parceria com o interno e o externo, o trabalho se sobrepõe e a troca é sempre muito, muito boa. Eu acho que quando você vai para o direito concorrencial, isso não é diferente. A gente é cada vez mais chamado para as operações. Eu acho que a Vivian fez uma introdução muito interessante, mostrando o crescimento da cultura concorrencial desde a publicação da lei, e que cada vez mais as pessoas têm ciência da importância de se verificar questões concorrenciais antes de se fazer o deal, para não chegar lá na frente e ser surpreendido com uma medida do CAD, ser surpreendido com uma investigação por gun jump ou qualquer coisa que o valha. E aí a gente passa a não ser só chamado, né, para ver, dar uma olhadinha nessa cláusula de não compete, dar uma olhadinha aqui na cláusula do CAD para ver se está tudo ok, mas a gente é chamado para estabelecer a análise concorrencial da operação, avaliar a probabilidade de remédio, até onde as partes estão querendo ir, como estruturar isso da melhor forma num contrato. E aí, na realidade do Flávio, se envolve uma agência reguladora, uma complexidade até maior ainda, tu vai ter que ver qual que é a relação entre a agência reguladora do CAD, se a agência reguladora tem competência para avaliar questões concorrenciais ou não, e qual que é o relacionamento entre elas. Então, acho que o papel acaba sendo isso. E aí a gente se adequa à realidade de cada deal, né? E até a velocidade dele, vendo todos esses aspectos que você falou. Obviamente, a gente já teve caso no escritório de ter que fazer um filing do dia para o dia. E não tem que discutir, tem que fazer e pegar a pressão do deal específico. E muitas vezes essa pressão não é nem das partes, mas pode vir até da regulação. E a gente viu isso muito recentemente no CAD, com a MP 1300, do setor elétrico, que tinha um prazo para fazer a assinatura dos contratos e notificar o CAD. Eram 60 dias, salvo engano, da publicação da MP. A gente viu uma enxurrada de casos de autoprodução no CAD por conta disso. Tinha uma pressão regulatória por prazo e todo mundo tinha que se adequar a esse prazo para ter os benefícios da regulamentação. Então, eu acho que assim, e diante desse todo esse contexto, eu acho que a gente do direito concorrencial é muito beneficiado em comparação com outras áreas do direito público, até de direito regulatório, por exemplo, porque a gente tem uma autoridade que é muito transparente. Então, o Flávio falou, putz, eu vou avaliar qual que é o mercado relevante, vou avaliar o HHI, isso tem tudo no site do CAD, não é toda agência que tem isso. Você tem uma base como o SEI público, que você pode ir lá e verificar os autos completos de todos os casos, procurar jurisprudência de forma muito fácil, para ver qual que é a posição da autoridade. Obviamente que não é todo caso e mercado que vai ter uma posição consolidada, mas já é uma indicação. Então, acho que isso facilita muito o trabalho do externo e do externo para ter uma certa previsibilidade e passar isso para os nossos colegas do M&A. Ótimo, acho que as suas considerações nos levam naturalmente a uma dimensão internacional das operações. E aí eu passo a bola para a Jen. Jen, how do cross-border deals compare? What stage do multi-J filings affect timelines? What would you say that there are the main differences and the things in common compared to the practice here in Brazil? And if you could share an example where Brazil was the only or the longest filing. All right.
hope you'll all forgive me for speaking in English and in the wrong microphone, but if I tried to speak in Portuguese, I would just say bom dia and obrigada, and then we would be left with a lot of space to fill. So to Vivian's question, I think, you know, cross-border M&A and regulatory processes have gotten so much more complex in the last 10 years. And in this administration, it seems kind of no different in the US. We have new folks in the EU, the US, the UK, that are continuing to put us sort of at cross purposes, sometimes in M&A processes in ways that make them very complex. Of course, you know, the specific considerations will depend a lot on the deal that you're looking at. And I think that in and of itself is something that has changed a little bit from the beginning of my career as a lawyer. I think, you know, Americans sometimes are accused of being a little bit self-centered and focused on our own jurisdiction. I think historically that has been very true. And it used to be the case that when a big, complex global deal landed in my lap, the playbook was to rush into the DOJ and the FTC, get that process done very quickly, and then expect every other regulator in the world to just fall in line. We do not live in that world anymore. And I will say that a huge part of what I now do on these complex global deals is really think through where are the issues, where are we most likely to have traction, and today, where are the sensible authorities who are not impacted by politics, by policies of a government pushing them to do one thing or another that sometimes is not competition law at all? And so today you might have a deal where the UK is where you go first, or Brazil is where you go first, because there are reasons that kind of drive you in that direction. Um, I think the other thing that really has changed a lot in the last several years is this idea of uncertainty of where you even need to make filings. You know, it used to be that you would run a multi-J assessment, what we would call, and then you would look and you'd say, okay, I have 10 filings. I list those in an appendix to my SPA. I have a plan. I execute on it. But now we have a combination of so many jurisdictions with call-in powers who can say, well, this didn't meet my thresholds, but thank you, I want to review it anyway. And obviously, the EU is the real kind of hotbed of this, where Article 22, of course, has been going through a lot of roller coasters over the last couple of years. But at the moment, what the EC is trying to do is encourage all of the member states to pass laws that give them these call-in powers, and then they can refer cases up to the EC. So you have that happening on the antitrust side. And then on the foreign direct investment, or the FDI side, there's a new regime, it seems like every other week. So every time I look at this, some new authority has either put a new regime in place or they have changed, you know, what fits within their regime. And so if you have a complicated transaction where you're going to have 6 months, 12 months, maybe 18 months between signing and closing, the list of places where you need approvals can change a dozen times during that process. And that is extremely complicated both to manage, because then some jurisdictions feel like, well, why did you come to me so late? And it's like, well, your rules changed and your thresholds changed. But you are often kind of trying to triangulate closing against new processes coming online or coming into play that sometimes can be anticipated and sometimes can't. And so what we spend really a lot of time doing today is both gaming out all of those things that could happen, and how to deal with that uncertainty, and how to deal with that uncertainty within your SPA or your APA. Because as you can imagine, buyers want maximum flexibility to be able to make a filing if they decide in the midst of a process that something has happened that makes a filing advisable. But sellers want certainty, and they don't want to feel like the buyer can decide at any point in the process to pull a bunch of jurisdictions in. So that process has become very complicated. Drafting conditions has become very complicated. Um, and then I think the other thing that is making these global deals tricky right now is, you know, in the early 2000s, everything that you heard about competition law was driving towards convergence. You would come to a conference like this, you would hear regulators speak, and they would all talk about how they are meeting together, they are trying to achieve similar ends in the same deals, and where there are divergences, it should be for real differences in the markets that justify those divergences.
That's not, where we are today. In the United States, we have a president who doesn't much care where he is in terms of alignment or disalignment with other jurisdictions. You have seen the UK recently, in the last 5 years or so, really going off on its own, trying to establish itself as a real tough enforcer post-Brexit. They're now backing off of that a little bit. But we now have a lot of divergence really that mirrors, I think, a lot of the tensions that we see geopolitically. And this ties to really the third thing for me that is making transactions very tricky at the moment, which is politics has woven its way into antitrust, not just in the United States, I think lots of places in the world. Um, I think probably when most people in this room started practicing antitrust law, certainly when I started practicing antitrust law, we thought about the rule of law. We thought about what the law is intended to achieve, which is the protection of consumers. There was real alignment on the consumer welfare standard. And now there are a lot of jurisdictions where antitrust is viewed as a tool to achieve other policy ends. So we saw this in the Biden administration in the US, where there was a real focus on protecting labor, protecting workers, and antitrust was viewed as one tool to use to make that happen. And we see that, I think we'll continue to see that more and more. We see transactions held up because of geopolitical tensions like the trade wars. And so I think all I can say is it gets more complicated, not less. Thank you, Jens. Agora, da prática privada, queria ouvir a perspectiva da autoridade, conselheira Camila. Como vocês conseguem equilibrar esse compromisso da autoridade com a agilidade e cumprimento desses prazos e, ao mesmo tempo, garantir uma análise adequada, suficiente e proporcional nos casos complexos que chegam no tribunal? E, particularmente, queria ouvir de você em relação a 3 pontos. Quão sensível é o tribunal em relação aos prazos e às pressões das partes? Como esses prazos influenciam o aprofundamento da análise ou pedidos de informação adicional? E entre os conselheiros, o que pesa mais na decisão de apresentar votos divergentes ou convergentes e até mesmo pedidos ou homologações de pedidos de avocação? Obrigada, Vivian. Também queria me identificar. Eu sou uma mulher de 44 anos, meu cabelo está preso, é da cor castanha, minha pele é clara, uso um brinco branco, também uma roupa clara. Também queria agradecer, obviamente, é sempre um prazer falar no IBRAC e contribuir para as discussões em temas tão importantes. Bom, vamos lá. Eu acho que essa discussão essa decisão entre aprofundar análises e prazos, ela sempre existiu, sempre foi uma tensão, né? Acho que me lembro de casos em que se tem muitos mercados relevantes, seja de produtos ou geográficos, mercados com disputas mais diretas de narrativa, né? Então, principalmente bens diferenciados, varejos. Hoje, a questão do digital e do como o tempo é importante, né? E não só no digital, mas também em mercados dinâmicos e que um ano de análise é bastante tempo. Então, acho que a gente teve que conviver e convive com isso desde muito tempo. E eu acho que a gente tem que sempre pensar o prazo não como um limite, não só como um limite rígido, que precisa ser legal e rígido, que precisa ser atendido, mas como uma espécie de possibilidade de dar ritmo e estrutura para a análise que é feita, né? Então, menos no sentido de que o escrutínio é sinônimo de uma análise lenta, acho que não. Acho que sim, se o escrutínio for feito sem critério, sem prioridade. Mas quando você escolhe bem o que perguntar, quando perguntar e como interpretar,
as informações. Eu acho que isso faz toda a diferença, e eu acho que aí sim a gente tem uma análise com rigor e escrutínio, sem isso necessariamente significar morosidade, né? E aí eu acho que o essencial é pedir cedo aquilo que é realmente decisivo em termos de informação, né, como dados, e não só dados. Às vezes, como economista, eu acho que fica assim uma certa sensação de que economistas gostam muito de dados e poucos de informação qualitativa, o que não é verdade, né? Então, documentos originais, aquilo que gera informação densa e aprofundada e clara e real de como o mercado funciona e do que de fato é importante para a análise, para a construção da teoria do dano, para evitar retrabalho e etc. Né? E eu acho que quando a gente tem marcos bem definidos, a gente gera clareza, gera previsibilidade, gera segurança para todo mundo, todas as pessoas envolvidas, para onde que o processo vai caminhar. Né? E acho que na análise de concentração isso é bastante relevante, inclusive tendo em vista a complexidade das discussões e das decisões que a gente precisa fazer, e as decisões acontecem ao longo da análise, né? Não é só a decisão final. Então, acho que é um pouco isso, assim, um trabalho que, no ideal, né, é uma deliberação sem surpresas, vamos dizer assim, né, sem pressões de última hora e sem resultados inesperados. Mas, para que isso aconteça, acho que isso é muito importante, especialmente num fórum como o IBRAC. Eu acho que a gente precisa sempre ter em mente de que isso não é um trabalho de uma via só, né? Isso é um trabalho conjunto que envolve não só toda a instituição e todas as áreas da instituição que trabalham nos casos, mas também envolvem partes, requerentes, terceiros, que todo mundo esteja numa disposição de fazer uma comunicação, uma intenção e uma ação alinhada para todos os lados, né? Então, acho que o mais importante não é uma rigidez, mas uma maneira e um cuidado com o processo para que o prazo seja não só um alinhado da qualidade, não um adversário da qualidade da análise, né? Então, acho que é importante nesse sentido, e aí pensando vamos dizer, na responsabilidade, na atribuição de todo mundo, né? Por exemplo, o prazo no tribunal certamente depende do prazo que foi, com que foi feita a análise na ESG, né, naturalmente. E eu acho que, de uma certa maneira, a gente, quando faz escolhas em termos de necessidade de mais recursos, mais informação, mais aprofundamento na análise, a gente está fazendo uma discussão de que aquela operação, e aí é importante entender isso numa linha de priorização, né? Que aquela operação se justifica ter mais demandas de análise mais complexas, e aí eu acho que tem uma questão importante associada a sinais institucionais de prioridade nesse sentido, né? Então, são operações mais complexas que geram riscos cumulativos importantes, são setores sensíveis, trata-se de um mercado em que necessita-se de aprofundamento, em que a gente não tem uma jurisprudência que dá conforto sobre os parâmetros mais relevantes da decisão, e por isso a gente precisa de mais dados, de mais informação, de mais market test, né? Então, quando a gente conhece essa régua de priorização, né, a percepção de arbitrariedade da decisão daquilo, e aí pensando no tribunal, né, daquilo que a conselheira ou o conselheiro estão pedindo de informações adicionais ou de uma instrução adicional, fica com uma percepção de menos arbitrária, né? E esse prazo adicional passa a ser entendido não só por aquele que pede, mas também por aquele que recebe a demanda de mais informação. Então, eu acho que, por exemplo, pensando em diálogos construtivos internamente em relação à instituição,
entender quais foram os marcos cumpridos nos casos, quais são as pendências que estão vindo do caso da SG para o tribunal, quais são os alertas que vão dar prazo de prazo que dão visibilidade e evita pedidos de última hora ou pedidos desnecessários, né? Mas acho que, bom, isso obviamente é quase que óbvio e é conversado e naturalmente essas questões aparecem rotineiramente e a gente consegue tratar com razoabilidade. Quando isso não acontece, são casos pontuais. E, obviamente, quando não acontece, o que a gente precisa entender e organizar é como lidar com esse fluxo e com essa informação quando chega no tribunal, né? Mas não somente SG, acho que DE, Procad, acho que sempre quando eu vou falar um pouquinho mais depois, com mais aprofundamento, né? Como que eu acho que a demanda por estudos e por documentos e como é que a gente pode fazer a questão do prazo acontecer de maneira da análise acontecer de maneira alinhada com o que se espera em termos de dinâmica e fluxo de informações no processo, né? Um ponto que eu acho que eu queria enfatizar em termos dessa discussão da responsabilidade, né, da nossa responsabilidade, da responsabilidade de todas as pessoas envolvidas, é a questão da comunicação. Eu acho que a questão do prazo também tem muita relação com a dinâmica do processo e a forma como o processo caminha dentro da autarquia, né? E aí eu acho que todas as falas públicas, né, em relação a casos em andamento, elas devem proteger essa atmosfera de deliberação, ao meu ver. Então, quando o debate técnico fica no processo, sem ruído externo, a discussão foi melhor, o tempo corre mais ao nosso favor, e aí isso faz de uma responsabilidade importante na comunicação e no diálogo dos casos, não só da autoridade, mas também de todas as partes envolvidas, né? Então, privilegiar o espaço da mídia, ao meu ver, para esclarecer aspectos relevantes para a sociedade sobre uma determinada operação ou sobre a decisão. Se a gente trouxer o espaço de mídia para esse lugar, eu acho que a gente ganha em termos de tempo e economia e evita ruídos. Acho que a gente já tem um objeto de análise suficientemente complexo, então, naturalmente, atrapalha adicionar ruídos externos ao processo. Camila, acho que a gente pode seguir já para a próxima etapa, porque eu quero pegar um ponto seu super interessante desses novos vetores de enforcement, né? E você mencionou a preocupação com o setor de saúde, e aí eu trago também o seu posicionamento nos 2 votos recentes em que você apresentou votos convergentes, no caso de Brasnefro e Davita, e também que mencionou uma preocupação com o setor em específico, você mencionou uma permissividade em fusões anteriores desse setor e também com as chamadas aquisições em série silenciosas, né? Acho que essa não foi a primeira vez que o tribunal expressou essa preocupação com as aquisições seriais. A gente tem manifestação do conselheiro Diogo também falando sobre isso, até do presidente Gustavo Augusto, quando em um APAC mencionou que em casos de operações seriais ou de roll-up constantes, a multa pode ser mais severa até que o limite de 20% do valor da operação. Então, eu queria que você desdobrasse um pouco sobre essas preocupações, com foco nas operações do setor de saúde, de private equity firms, por exemplo, e se esses vetores tendem a ser os novos enforcement no controle preventivo do CAD daqui para frente, e particularmente eu queria entender também como que a autarquia pode se posicionar para implementar esse enforcement. Então, a gente está falando de monitoramento mais ativo do mercado, de mais investigações de gun jumping, de adoção de filtros específicos para esses setores sensíveis.
Tá. Olha, eu acho que setor de saúde, então, eu acho, conectando até com a primeira resposta, né? eh, eu acho que a discussão de priorização entra também na identificação eh, de setores em que, nessa discussão específica que você está falando, né? Daquelas operações que a gente não enxerga, né? Acho que quando a gente olha para o setor de saúde, acho que naturalmente existe uma preocupação associada à característica eh, da relevância social e do risco concorrencial e o impacto que se gera aí nos efeitos, especialmente se a gente toma uma decisão ruim, né? Eh, e aí, obviamente, a gente está falando de direitos fundamentais, a gente está falando de acesso da população a tratamento, sustentabilidade do SUS e por aí vai. E acho que, quando a gente fala de um setor desse, acho que, e quando a gente pensa na possibilidade de priorização, a gente também sinaliza internamente a necessidade de por exemplo, um monitoramento, né? Então, aquilo que não se recebe de notificação pode ser compreendido, por exemplo, por um monitoramento e por uma atenção específica a um mercado específico. Eu acho que é uma boa possibilidade de lidar com isso, né? Com esse tipo de preocupação, né? Que você está tratando, das aquisições silenciosas ou das aquisições em série. Acho que a gente tem nesse setor de saúde, e me lembro de ter feito algumas menções em relação a isso em últimos votos, né? Um setor que não só passou por um movimento de concentração, mas também passou por um movimento de segmentação. Então, acho que eu tenho demonstrado uma preocupação em como que a gente pode, eventualmente, em casos relevantes futuros, né, ter uma atenção maior a essa segmentação, principalmente na dimensão do mercado relevante de produto, e também uma consideração mais fina de como que a rivalidade se dá nos mercados relevantes em questão, então seja clínicas, hospitais, planos, então, segmentações, por exemplo, em termos de abrangência de tratamento, de atendimento, da rede credenciada, de qualidade, de ticket médio, né, de cobertura e etc. Então, acho que essa segmentação exige talvez uma atualização daquilo que a gente tinha antigamente como parâmetros de análise e, eventualmente, até mais atenção a esses aspectos. Em relação àquilo que a gente tem de instrumento, falei um pouco de monitoramento, mas óbvio que a gente tem o parágrafo 7º do artigo 88, que a gente pode se utilizar, ou inclusive até a questão da vocação, quando a gente tem dúvida, ou talvez tão importante quanto a garantia de que a gente tem processos claros de habilitação de terceiros nos casos em que a operação foi aprovada, em que alguém entende que há motivo para recurso, né? Então, acho que a lei já dá já dá aí os parâmetros e os instrumentos para a gente lidar com isso. Acho que essas discussões são discussões que estão no mercado de saúde, mas estão em outros mercados também. Me lembro em 2005, fazendo essa discussão com a aquisição de concreteira por cimenteira, né? Então, assim, e, enfim, a questão das operações notificadas apareceram muito no debate digital, a gente sabe. Então, acho que a gente, nesse caso, sim, a gente não tem os instrumentos necessários, porque o tempo corre contra a gente, né? Bom, não sei se eu respondi. Não, isso super respondido, obrigada. Agora vou deixar aqui o espaço aberto para o Henrico, Flávio e para a Jen, e para vocês falarem em termos gerais sobre as tendências que vocês têm observado no plano estritamente do antitrust, conteúdo e contexto, mas talvez alguma tendência que tenha
influenciado o antitrust. A Jen falou sobre pressões políticas, geopolíticas, então queria ouvir primeiro do Henrico, depois do Flávio e no final da Jen sobre hoje o antitrust ele é só antitrust ou ele é permeado a uma série de outras influências externas e alheias ao nosso mundo antitrust. Boa. Obrigado, Vivian. Eu acho que, indo muito na fala da Jen antes, acho que no Brasil a gente tem um privilégio de não ter tanta influência política no enforcement antitrust. Acho que a gente não vê isso aqui, como vê em outros, talvez em outros países. Tem até paper falando do pêndulo nos Estados Unidos, de mudando, né, do enforcement. Não acho que a gente vê isso. Não significa que não haja pressão para que o antitrust trate de outros aspectos. Acho que a gente viu, inclusive, essa semana, uma discussão muito forte na sessão do CAD sobre questões de sustentabilidade e direito concorrencial, em que medida que as duas coisas devem se relacionar e como se relacionam. Acho que tem algumas tendências nesse sentido que vem chamando a atenção do CAD. Acho que o CAD está até trabalhando, como outras autoridades antitrust, em guidelines para tentar endereçar esse ponto. Eu acho que talvez uma das grandes tendências que a gente tem visto, e foi objeto, inclusive, do keynote speaker ontem, é mercados digitais. Acho que não tem como sair disso. Eu acho que é uma das grandes tendências. Acho que a própria conselheira Camila citou. Uma das utilizações do artigo 88, parágrafo 7º, que a gente viu recentemente, foi justamente nesse mercado. E eu acho que a gente tende a ver mais isso, com toda a discussão sobre killer acquisition, ou qualquer coisa que o valha, que é um instrumento que o CAD já tem hoje, não precisaria de uma nova lei para regulamentar isso, ou um novo poder que o CAD já tem para endereçar essa questão. Acho que a conselheira Camila colocou outro ponto que eu acho muito interessante, que é a questão dos terceiros interessados. Isso a gente tem visto o CAD tentando estabelecer critérios cada vez mais claros e talvez mais duros para que os terceiros interessados sejam de fato aceitos para tratar de questões concorrenciais e não questões privadas, não levar o CAD a ter que gastar recurso e a ter que analisar reclamações essencialmente privadas, não é o foro para isso acontecer. Acho que isso a gente tem visto cada vez mais o CAD, por meio de decisões ali da Superintendência Geral, tentando tratar e tentando dar um pouco mais de concretude. Acho que tem um longo caminho para frente, mas a gente tem visto isso como tendência. Acho que outra grande tendência que a gente tem visto de tema é a questão de troca de informação sensível. Acho que isso é um grande tema que tem surgido, não somente na questão de conduta, né? A gente tem visto aí investigações sobre RH e troca de informação sensível como uma infração autônoma, mas a gente vê cada vez mais o CAD se preocupando também com isso no contexto de atos de concentração. E aí, em várias etapas do ato de concentração, seja antes, com as partes adotando as medidas necessárias de governança para estabelecer um protocolo antitrust, um clean team, comitê executivo ou o que valha, mas também depois, em termos de participação minoritária ou cooperação entre concorrentes, estabelecendo medidas de governança efetivas para evitar a troca de informação sensível depois do fechamento, garantindo que as empresas vão competir ali a depender do tipo de operação. E, por fim, acho que muito na linha do que a conselheira Camila falou, alguns setores recebendo muita especial atenção. Acho que o setor digital é óbvio, a gente tem visto cada vez mais investigação, inclusive, nesse segmento. O setor de saúde é outro que tem recebido bastante atenção do CAD. Não quero me alongar aqui, mas acho que são esses pontos. Você quer perguntar brevemente? O Henrico tem uma visão mais ampla que a minha, é evidente, porque eu estou muito mais concentrado no mercado financeiro e adjacentes serviços ligados ali. Eu não vejo como foi quando eu fui para a área que a gente até brinca, né, que o setor financeiro era a bola da vez do CAD. Eu não vejo mais isso tanto. Não sei se foi pela nova conformação de mercado, dado a proliferação de fintechs e outros prestadores de serviço nesse segmento, ou até mesmo pela própria, em razão disso, ou até mesmo pela nova dinâmica de mercado financeiro. Ele não deixou de ser um mercado concentrado, isso é número, não tem como mentir para isso, mas ele nunca deixou de ser altamente competitivo. Tá? Então, eu vejo
com uma tendência muito forte das instituições financeiras cada vez mais ficar incentivando a concorrência entre elas, evidentemente, com a disputa de share. Um ponto interessante que o Enrico trouxe é uma tendência que eu também vejo no setor financeiro e já foi objeto de projetos, que é a sustentabilidade e apoio para o meio ambiente. Os bancos, com todo o cuidado antitrust, tentando fazer apoio para o mercado, apoio para o meio para o setor da natureza, para o terceiro setor, não visando propriamente operações financeiras, mas preservação de mata e desmatamento, que eu acho uma tendência do mercado também do financeiro, mas e as trocas de informações concorrencialmente sensíveis já são objeto realmente da preocupação natural de um ato de concentração. Sure. So I think, is it? Yeah, okay. Sorry, I'm a mess with the microphones. So I think, I mentioned what I view really as one of the most significant trends in the US, this politicization. I think substantively what that means is that we will continue to see a lot of labor issues creeping into antitrust. We'll continue to see a focus on big tech. But I think more than anything, we will see a little bit of is it okay? Yeah, okay. I think more than anything, we will see, if I may say, a little bit of schizophrenia, because I think right now in the US, we don't necessarily have coherent policies about everything. So you see, understatement of the year. But you see that, for example, we have Donald Trump telling Europe, you can't enforce the DMA, you're hurting our US tech companies. But then he turns around in the US and encourages his DOJ and FTC to investigate the same tech companies for the same conduct, seeking much the same remedies. So I think that, it gets back to what I said previously, which is that we will see presidents like Trump trying to direct his antitrust agencies in a certain way that suits whatever his policy goal is at the moment. When you're in a coherent administration, like the Biden administration largely was, that means a very laser focus on labor issues, on anti-big tech, on anti-M&A, anti-companies. Where you have an administration like the one we're in right now, that means really a lot of all over the place. So I think that really, to me, is the biggest trend I deal with day to day. Thank you, Jen. So, com as tendências que vocês trouxeram aqui, acho que me parece evidente que a nossa área precisa estar super conectada e sintonizada com os sinais emitidos pelo CAD, né? Acho que não só nos autos, nas sessões, mas também em espaços públicos, né? Acho que o CAD fala, ele molda como o ator econômico se comporta. Então, acho que isso é muito importante a gente ter essa clareza, e também, do nosso lado, mas também o tribunal e a autoridade ter essa clareza, que qualquer sinal ele é interpretado, traduzido e implementado no comportamento do agente econômico, né? E nós aqui, enquanto advogados, fazendo essa tradução. E acho que tudo que vocês falaram nos leva também a um ponto fundamental no contexto das análises de operação, que é a informação, né? A informação que é prestada, que é exigida, ela define o sucesso, o fracasso e a velocidade do ato de concentração. Então, para a gente avançar nessa parte em que informação é essencial e discutir com vocês quais são as exigências informacionais da autoridade, também fazendo um comparativo com as agências dos Estados Unidos, eu vou perguntar para o Enrico, começando. O que eu tenho visto é que hoje a gente tem uma fase extremamente sofisticada de análise, que ela vai para além
metodológica, né? Ela vai para a parte empírica, ela vai para a parte comprobatória. Então, precisa trazer narrativa robusta e documentos internos, Camila falou isso, né? Relatórios internos, dados mais refinados. Então, queria escutar se você também está enxergando esse grau de exigência informacional maior e como você tem lidado com isso perante seus clientes e, sobretudo, se você acha proporcional, né, o grau que está sendo exigido das partes. Obrigado, Vivian. Sim, primeiro, respondendo sim, acho que eu tenho visto, de fato, um maior rigor do CAD pedindo informação, e não somente na linha do que a conselheira Camila falou, acho que não só dados empíricos, mas muitos dados empíricos, e documento qualitativo, documentos internos e por aí vai. O que eu acho que esse painel caminhou em várias falas para isso, o que é necessário, eu acho que não necessariamente a quantidade de informações, isso não é um problema. O problema é ter clareza para que eu estou pedindo aquela informação, para quem e qual objetivo eu estou querendo, se é necessário ou não. Eu acho que tem muita. Isso vai depender do setor que está sendo analisado. Acho que vai ter setor que o CAD conhece melhor, tem setor que o CAD conhece pior. E aí é normal ter uma diferença do nível de informações. Mas não vejo um problema necessariamente com a quantidade ou o tipo de informação pedido. O que deve ter mais clareza é a razão de se estar pedindo aquilo, justamente para verificar se é de fato ou não proporcional. Na minha experiência, eu acho que em grande parte tem sido de fato proporcional, sim. Eu acho que em termos de lidar com o cliente, ter previsibilidade, já avisar, e aí vai muito na linha da primeira pergunta, você vai participando do processo de M&A desde o início, isso já vai sendo avisado, já vai sendo alertado para se preparar os documentos que o CAD vai necessariamente precisar ao longo do processo de revisão. E, obviamente, que o grau de pedido de informação, quantidade de informação, tipo de informação, vai depender também muito da complexidade do caso, né? Perfeito. Eu vou passar para a Jen, porque a gente sabe que os Estados Unidos também teve um importante recrudescimento no requisito informacional a partir das mudanças de regra no começo desse ano. Então, hoje tem sido exigido uma série de informações, cadeias de estrutura de controle, narrativas mais robustas das sobreposições. Então, eu queria escutar da Jen o que isso tem impactado a relação com o cliente quando pede informação e também os prazos nas multi-J filings. Yeah, exactly. Okay. So on the new HSR form, so in the US, when you have an in-depth investigation, we have always been in the world where you submit 1 million documents and a terabyte of data and you produce 8 witnesses for depositions. So this kind of increased information requirement is something we've had in the US for a long time. The HSR form itself used to be a very short technical filing. Even I could fill it out without an associate to help me. And you could fill it out in a day and you could submit it and you get on with your process. We now have a new form that is a very long narrative form. It's much more like your filing form here. And I have to say, we put this in place and I think it is for no reason whatsoever. I think it is more expensive and more complicated for companies. And I think the number of deals that it allows the agencies to catch that otherwise they might not have been aware raised competition concerns is roughly zero. So it is a huge cost with no real benefit that I have seen, because usually if there are overlaps, they're evident from the documents that we've always produced with the filings. So this is truly, you can probably hear it in my voice, this has been kind of the bane of my existence. I don't have anything nice to say about the new HSR form. I'm sorry. Jen, what is driving these shifts? Any political or public agenda consideration on that respect? Yeah, so the new form is something that came out of the last administration, and the last administration really was just hostile to M&A in general. They had a view that all deals are bad, really that corporate actors typically are bad, and so a lot of their policies were driven by trying to make deals as slow and as painful and as expensive as possible. That really is a lot of what was behind this, and so this was passed in the last administration.
And in the new administration, there was some question of whether they would keep it or not. They decided to go ahead with the new form. I think in part because there was a feeling at the start of this administration that they didn't want to look too like they were doing a 180 from everything and wanted, some level of continuity. But I think in practice that really was the main driver here. It was, facially a perception that deals were getting missed, but I think it seemed like that was not actually the case. Thank you, Janice. Queria agora passar para a conselheira Camila, nessa questão do requisito informacional e o valor que o tribunal atribui a declarações das partes, seja em filings anteriores, seja por meio de declarações públicas, né? Então, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso e também a gente discutiu sobre esse diálogo institucional do tribunal, DE e CAD. Vocês têm mantido a colaboração com a SG no que toca a esse alinhamento de completude informacional para um ato de concentração, para se ter uma expectativa por parte deles do que é esperado pelo tribunal e para manter uma certa previsibilidade também? Bom, primeiro em relação às declarações. Eu vejo que são úteis, mas não vejo como absolutas. Acho que, sejam as declarações ou documentos produzidos pelas próprias partes, elas têm que ser, analisadas de forma complementar e, enfim, acho que depende do tá difícil responder, porque depende do contexto, depende do peso da manifestação. Acho que, por exemplo, uma resposta apressada a um ofício, eventualmente num caso simples, vai ter uma outra, importância do que, por exemplo, um plano estratégico preparado para um board num caso complexo, né. Eh, acho que o que tem que se fazer é avaliar o contexto, daquela informação e em que medida o caso anterior faz sentido. Você está perguntando em termos de casos diferentes, né? Como que o caso anterior tem alguma correlação, às preocupações associadas ao caso anterior têm alguma relação com as preocupações que se mostram no caso presente, né? Eu acho, Vivian, que quanto mais triangulado quanto mais trianguladas as informações tiverem nos processos, e aí obviamente a gente está falando, né, como o Henrico disse, de casos em que a gente tem dúvida ou que a gente não tem jurisprudência que nos ajude a tomar uma decisão sem precisar requisitar informações, né, não para todos os casos, ou em casos em que eles saem da SG sem definição dos parâmetros decisórios mais relevantes, por exemplo, critérios para definir quem é rival efetivo, quem não é, critérios para definir qual é o mercado relevante, qual não é. Se o caso chega assim no tribunal, daí sim eu acho que vale a pena um esforço de triangular informações, né. E essa triangulação, que informações são? Eu acho importante, sim, documentos, eu acho importante, sim, dados, acho importante, sim, market test, mas obviamente tem uma questão que é tempo, né. E aí, assim, o que às vezes parece que é muita informação, às vezes está economizando informação futura. Então, por exemplo, e aí uma coisa que eu tentei trazer recentemente, né? Se a gente pede ou tem atenção lá no anexo, né? Aquilo que é pedido no formulário, que são os documentos estratégicos, as pesquisas de mercado, as avaliações de marketing, talvez esses documentos, ainda que pareça informação excessiva, vai economizar pedidos de dados. Eu não vou precisar fazer uma elasticidade da demanda para ver qual produto compete com outro produto. Eu não vou precisar fazer grandes inferências em relação a quem é o rival efetivo, porque o rival efetivo está ali de alguma maneira mencionado nos documentos internos. Então isso pode, o que parece ser muita informação, às vezes pode sim economizar
esforços, inclusive do Departamento de Estudos Econômicos e da área técnica, seja da SG, seja dos gabinetes no Conselho, né? E aí, você me perguntou em relação ao papel do DE, né? Eu acho que para determinados casos, economiza também, e aí talvez seja um viés de economista aqui, mas economiza quando a gente tem, desde o início, obviamente para casos muito específicos, né, a participação dos economistas desde o início da análise do ato de concentração, porque aí pode ajudar a economizar em investigações de teses de teorias de danos que não são tão essenciais, ou ali de pontos específicos da análise que não são tão essenciais. Então, acho que às vezes o economista, dependendo do caso, o economista pode ser útil para dar essa ajuda no direcionamento, né? E aí, nesses casos, minha sensação é que quanto mais cedo a participação da equipe econômica, melhor, porque se ela chega no final, né? E isso vale para tanto a equipe econômica interna quanto a externa, porque se ela chega no final com um estudo, sei lá, um modelo de simulação, ou um estudo que, né, tenta ali depreender todos os efeitos num parecer só, isso obriga a autoridade a voltar atrás, eventualmente em várias teses, até para poder ser justa e analisar a evidência que está sendo colocada ali, na sua suficiência, na sua razoabilidade metodológica e por aí vai, né. Então eu acho que, de novo, eu acho que existe uma sensibilidade em atos de concentração que tem que ser calibrada caso a caso. Para o tribunal faz muita diferença, obviamente, de como o caso chega e em quanto tempo, mas acho que nada disso é uma questão estrutural impossível de se lidar, né? Acho que a gente construindo e dialogando, como a gente tenta sempre dialogar, a gente resolve problemas pontuais e de fluxo e de solução de problemas, né? Nossa vida é solucionar problemas. E aí, de novo, acho que quando a gente alinha instituição e partes e terceiros interessados na mesma sintonia, acho que certamente a gente chega num resultado melhor em relação a isso. Obrigada, Camila. Você estava falando em tempo e a gente já está com o tempo também esgotado, mas eu queria muito agradecer aos painelistas a generosidade da contribuição tão rica que vocês trouxeram e deixar aqui um registro da certeza que hoje o advogado antitruste é um parceiro de negócios e ele imprime essa velocidade da operação e ele concretiza e viabiliza negócios. Acho que é um consenso aqui que a gente fecha e encerra essa mesa e agradeço a todos também.